sair daí. Sai. Não é pra ficar aí. Benjamin, sai daí agora. Mas o que tu tá pensando? Benjamin, é pra ficar quieto lá. É lá do outro lado. Não é pra ficar aí. Tô falando contigo, é pra ir pra lá. Mas tu não começa a bater. Tu vai bater boca com a mamãe? Mas o dia sai fora, Benjamin.